noite, seja muito bem-vindo, inaugurando agora o mês de Outubro Rosa, trazendo uma importante profissional, minha colega Larissa, doutora Larissa Mandarano, que é médica, é mastologista, é uma cirurgião de mão cheia, como dizem os bons cirurgiões, e vai trazer informações muito ricas sobre a questão do câncer de mama. Esse mês é um mês de conscientização, um mês de prevenção do câncer de mama, uma doença que atinge milhares de mulheres pelo mundo, e eu desejo que você fique atento, que você envie essa live para as pessoas que você ama, para as mulheres que você ama. Sem elas, nós não estaríamos aqui. Eu, para representar esse mês, para valorizar esse mês, coloquei uma camisa rosa, exatamente para que a gente tenha a atenção especial para essa doença tão sensível e que precisa sempre de informações de qualidade. Então, aproveitando aqui para chamá-la, a doutora Larissa, ela já vai entrar, acredito eu, daqui a pouquinho, para participar conosco. Eu vou só verificando, dando boa noite aqui para todos, para a Kátia, para a Neiva, para a Silvia, para todos que estão entrando nesse momento especial, nesse momento importante. Talvez eu saia aqui um pouquinho só para mandar um oi para ela, mas vai pausar a live e eu continuo por aqui. Eu quero que você continue também. Opa, voltei aqui, chamei, a doutora Larissa está aqui presente, deixa eu convidar para... Fiz o convite, agora vamos aguardar ao vivo. Doutora Larissa. Boa noite. Desculpa, me distraí por um segundo aqui. Imagina, doutora Larissa, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por essa oportunidade, por você ceder o seu tempo, para você se dedicar para trazer informações de qualidade, informações confiáveis para as pessoas que me acompanham. E, claro, essa live acontece simultaneamente no meu perfil e no seu, e também para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que amam você, que eu já fiz live com você, as meninas falam, é o coraçãozinho do começo ao fim da live. Então, obrigado por essa oportunidade, doutor. Eu que agradeço o convite, Ale, sempre essa parceria de levar informação de qualidade, né? Fico muito contente toda vez que você me convida, me sinto lisonjeada, adoro suas lives, sempre que eu posso também acompanho e fico muito feliz de participar. Obrigada. Que legal. Imagina, eu que agradeço, viu, doutor? E nós tivemos o privilégio de nos conhecer por conta de rede social e por conta de uma paciente em comum, e depois mais pacientes surgiram e elas sempre falam com um carinho infinito sobre você, sobre o abraço seu, sobre sua competência, sobre a sua gentileza. Não tem palavras o tamanho do amor que as pacientes têm pela senhora. Então, eu tenho que aprender muito com a senhora. Sempre tento e me procuro observar onde eu posso melhorar como profissional, o que eu posso fazer de melhor, e a senhora também é uma inspiração para mim, viu? Parabéns pelo trabalho que a senhora faz. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, Ale. Fico contente. Também sempre procurando melhorar, né? Feedbacks são sempre importantes aí. Que legal. E, doutora Larissa, ninguém melhor do que a senhora para falar sobre o seu currículo. Então, fala um pouquinho mais sobre onde você se formou, o que você faz, qual que é a sua atuação hoje, por favor. Tá joia. Bom, eu moro em Ribeirão Preto, né, Ale? Como você comentou, nós nos conhecemos aí por uma paciente em comum e as redes sociais nos aproximaram mais, né? Então, eu tô aqui em Ribeirão Preto, sou formada na USP, aqui de Ribeirão Preto, fiz medicina aqui, fiz residência médica em ginecologia antes de fazer mastologia, que é um pré-requisito, depois fiz a mastologia também aqui, tenho mestrado e doutorado aqui pela USP de Ribeirão Preto, né? E hoje eu trabalho no consultório privado e também atendo as pacientes da saúde pública do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão. E lá também participo da formação dos alunos da faculdade, dos residentes de mastologia. Então, tô sempre aí, meu dia a dia é câncer de mama. Que legal. E, doutora Larissa, me fala um pouquinho mais. As pessoas talvez não estejam, elas estejam muito familiarizadas com o ginecologista ou com a ginecologista. Esse é um termo comum e facilmente identificado, desde a pessoa mais simples até a pessoa que tenha mais instrução.
Mas quando a gente fala o termo mastologista, de forma geral, as pessoas não sabem o que é a função do mastologista. Explica para a gente, por favor. Ah, ótimo, isso é verdade, né? A mastologia ela é uma especialidade relativamente nova, né? Principalmente se a gente comparar com as mais tradicionais, aí a ginecologia, né? Cirurgia geral, ortopedia, enfim. Então, a mastologia ela surgiu aí como uma sub-área da ginecologia, uma subespecialidade, né, dentro da ginecologia, e o conhecimento dentro das doenças da mama foi crescendo de tal forma que houve a necessidade de se criar uma nova especialidade, né? Então, hoje, o mastologista é o médico responsável por cuidar da saúde das mamas de uma forma geral, ali, desde da infância até a velhice, todos os problemas relacionados à glândula mamária de homens e mulheres, né? Às vezes a gente acha que também, é porque trata câncer de mama é só para mulher, mas nós temos também doenças na mama masculina que precisam ser tratadas. Então, todo tipo de doença, seja alterações estéticas também, ou outras alterações da mama, quem cuida é o mastologista. E hoje a gente atua muito na prevenção, né? A principal patologia que nós tratamos é o câncer de mama, mas não é só isso, né? Existem outras doenças também, mas o nosso foco principal hoje é atuar na prevenção do câncer de mama, né? Que hoje nós temos mais informação a esse respeito e mais recursos para poder atuar de forma preventiva. Que legal. E quando se fala, doutora Larissa, da questão da prevenção, eu já quero aproveitar para trazer uma informação de uma profissional que eu confio. Porque, de forma geral, a internet ela ganhou muita visibilidade por conta de influenciadores digitais, que são mestres em chamar a atenção. E, infelizmente, alguns influenciadores digitais, que eu não vou chamá-los de profissionais da saúde, mas infelizmente alguns são, já falaram erroneamente, eu preciso do olhar da senhora, falaram erroneamente que a mamografia causa câncer de mama. O que a senhora diria para a população sobre a mamografia e sobre essa frase suicida de que mamografia causa câncer de mama? Fico muito feliz da gente começar a conversa por aí, Ale, porque essa é a fake news que mais traz prejuízo para a população, né? Para todas nós, mulheres. E a mamografia é um exame divisor de águas. Antes da mamografia, a gente só diagnosticava o câncer de mama em estágios muito avançados. E eu acho que é de conhecimento comum que quanto antes melhor, né? Então, isso ninguém vai duvidar. Agora, a única maneira de descobrir o câncer de mama antes dele estar avançado é com a mamografia, né? Então, se a gente esperar sentir um nódulo, já pode ser tarde demais. Então, a gente descobrir pequenininho, descobrir inicialmente, fez com que muitas mulheres tivessem oportunidade de receber o tratamento e serem curadas, né? Então, a mamografia é imprescindível. A questão é porque ela é um exame que usa radiação ionizante. E existe essa confusão de que a radiação causa câncer. A radiação nós usamos para tratar câncer. Nós fazemos radioterapia, né? Então, a questão da radiação é a dose e a forma como ela é utilizada. Então, a dose de radiação da mamografia é mínima. Nós não temos radiação sendo dissipada no ambiente, no organismo da paciente, né? Tanto que não existe recomendação para uso de protetores de chumbo. Teve uma época que essa foi outra fake news terrível, que a paciente chegava pedindo para usar protetor de tireoide na mamografia. E, na verdade, o protetor atrapalha o exame, porque a gente não consegue posicionar a paciente de forma adequada para fazer a aquisição da imagem da mama, né? Então, essas fake news, elas trazem muito, muito prejuízo. Uma mulher que deixa de fazer a sua mamografia por causa de uma informação dessa, e ali, 2 anos depois, descobre um câncer avançado, isso não tem volta, né? Então, assim, isso é muito importante mesmo. A mamografia é o exame que dá pra gente, além do diagnóstico precoce, a oportunidade de prevenção também, porque a gente pode diagnosticar lesões precursoras, lesões de risco, lesões pré-cancerígenas. Então, me fala de mamografia, como você disse, né? Esses profissionais que não podem ser chamados de profissionais de saúde, até me arrepia. Que legal, doutor, porque a gente já começa quebrando uma ferramenta que é utilizada pela medicina para a gente curar o câncer.
né? Como a senhora bem falou, quanto mais rápido a gente detecta o problema, mais fácil é de tratar. Lá atrás, como a senhora frisou, era encontrado numa situação muito mais avançada e isso dificultava o tratamento. E é muito importante a senhora falar isso, porque outras mulheres e mais mulheres vão pensar, opa, peraí, eu estou vendo uma médica que tem mestrado, tem doutorado, tem toda a sua formação pela USP, experiência no assunto, e ela traz uma informação que pode salvar a minha vida, pode proteger a minha tia, a minha filha, a minha avó, né? Pode proteger as mulheres, inclusive a gente tem que lembrar, como a senhora bem falou, que o homem também pode ter câncer de mama. É menor a incidência, mas também existe. Então, fico muito feliz da senhora trazer essa informação para que a gente possa cada vez mais desmistificar a fake news, como a senhora bem colocou. E aí uma colocou aqui também, ó, a mamografia salvou a minha vida. Descobri um câncer de mama com 1,8, acho que era centímetro, porque se fosse 1,8 milímetro é muito pequeno, né, doutora? Mas às vezes acontece também. Às vezes, hoje, com a melhoria da mamografia, né, principalmente, nós descobrimos aí carcinomas microinvasores, né, que são às vezes até menores do que 1 milímetro. Olha que interessante. Então, a gente consegue fazer diagnóstico bem precoce. Que bom, fico contente quando escuto uma notícia dessa. Né? Que legal. E aí, avançando mais um pouquinho nessa questão do mês do Outubro Rosa, qual que é a importância do Outubro Rosa para a mulher brasileira, doutora Larissa? Eu acho, no nosso país, especialmente, né, Ale, a gente ainda não tem esse hábito de buscar exames preventivos, exames de rotina. A nossa população não tem ainda, né, isso bem enraizado, vamos por assim. E também, às vezes, por dificuldade de acesso também, acaba deixando isso para um segundo plano, né, pela dificuldade de conseguir fazer, às vezes, uma mamografia ou passar numa consulta médica. Então, nós temos dados de que o número de mamografias durante o mês de outubro aumenta significativamente, ou seja, a mensagem está chegando, né, de alguma forma aí nas pacientes. Algumas vezes a gente ouve críticas sobre o Outubro Rosa, dizendo que não é só em outubro que se deve preocupar do câncer de mama. Claro que é o ano todo, né? Mas a gente não consegue levantar esse alerta de forma tão forte o ano todo. A gente tem que focar em algum momento, né? E o Outubro Rosa traz essa oportunidade para nós. Então, muita gente falando sobre câncer de mama, mesmo a gente vê, né, os monumentos rosa, os espaços públicos estão rosa. Aqui em Ribeirão Preto, nós vamos andando, a gente vê as empresas, às vezes, na fachada com um laço rosa. Então, mesmo quem não está prestando atenção no assunto, vai se perguntar o que é esse laço, né? E aí tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre a doença, saber a importância da mamografia e do autocuidado. Que legal, que legal. Muito importante, viu, doutora, sobre essa questão que é até uma questão do ser humano, né? Se a gente fala que todo dia tem que fazer alguma coisa, ele não dá valor, mas se você fala, ó, nesse momento você precisa fazer, então ele já É isso começa mesmo. a programar o cérebro, falar, não, eu preciso fazer nesse momento, eu preciso cuidar. E falando desse cuidado, para quem é indicada a mamografia, doutora? Ótimo. De uma forma geral, né, nós temos hoje assim, uma especificação muito grande, né, dos exames, inclusive de rastreamento. Tá tudo muito individualizado. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí 3 categorias de risco de câncer de mama. Então, nós temos as pacientes de risco habitual, que nós chamamos, porque quais são os principais fatores de risco? Quem pode ter câncer de mama? Nasceu mulher e está envelhecendo. Esses são os 2 principais fatores. Como esses a gente não consegue tirar, toda mulher precisa estar atenta. Então, as mulheres que têm, teoricamente, só esses 2 fatores são de baixo risco. Então, nós temos risco moderado e alto risco, mas a grande maioria vai estar aí no baixo risco ou risco habitual. Para essas mulheres, a gente começa a mamografia aos 40 anos, realizada uma vez por ano. E nas mulheres que têm mama densa, é importante associar o ultrassom de mamas junto com essa mamografia uma vez por ano. Doutora Larissa, explica, a senhora está conseguindo me ouvir? Tô sim, ela tá super tranquila. Em relação a esses, eu vou aproveitar para tentar ajudar as pessoas que muitas vezes não conhecem os termos técnicos. O que Claro. significa uma densa?
como é que uma mulher pode pôr a mão no peito e saber se a mama dela é densa ou não? Ah, isso é verdade, né? A gente vai usando o Medicaid, né, Ale? Na verdade, a mama densa é uma característica da mama na mamografia. Então, às vezes, só no exame físico, mesmo ela se palpando, a gente se engana. Pode parecer densa e não ser, pode parecer lipossubstituída. O que que é isso? A nossa mama ela é composta de gordura e glândula mamária, basicamente. E existe um equilíbrio aí entre essas duas estruturas. Com o passar da idade, a parte glandular vai regredindo e sendo substituída por gordura. E esse é o processo natural de envelhecimento da glândula mamária. Mas hoje, principalmente, nós temos a mulher que não sofre esse processo de substituição e vai ficando sempre muita glândula e pouca gordura. Então, essa mama que é muito glandular e pouco gordurosa, e na verdade, para a gente avaliar isso, precisa da mamografia. Essa é uma avaliação mamográfica. Então, quando a mulher faz lá a sua primeira mamografia, o radiologista já vai dizer mama densa, ou seja, uma mama com pouca gordura entremeada na glândula. E essa é uma mama mais difícil da gente ver nódulos especificamente, né? Então, pequenos nódulos podem passar desapercebidos na mama que tem pouca gordura, e aí a necessidade do ultrassom. Agora, quando a mama já foi substituída por gordura, e isso acontece em mulheres que amamentaram mais tempo, amamentaram mais jovens, ou mulheres mais velhas, a gente tem esse processo de substituição da glândula por gordura. A mamografia já fica muito melhor para achar mesmo nódulos pequenos. E aí a gente pode abrir mão do ultrassom e fazer o rastreamento, o acompanhamento só com a mamografia. Que legal. E doutora, quando a gente fala, por exemplo, de fatores de risco, tem um que é muito conhecido, e aí me trouxeram essa pergunta, eu vou compartilhar com a senhora, que é em relação, não sei se a senhora consegue ler, se a senhora não conseguir, eu leio aqui. Eu acho que como eu entrei depois, tem algumas coisinhas que não estão aparecendo para mim, eu não sei se aparece também. Não tem problema, eu vou ler para a senhora. Tá. Ó, uso contínuo de anticoncepcional causa câncer de mama, doutora? O anticoncepcional não causa câncer de mama, tá? Agora, todo o uso de hormônios pode aumentar um pouquinho o risco de desenvolver câncer de mama. Por que que a gente não fala tanto desse risco? Poxa, então aumenta ou não aumenta, né? O aumento é tão pequeno e o anticoncepcional geralmente é usado numa população tão jovem que o risco já é muito baixo. Então, a gente aumentar num risco que já é baixinho acaba não sendo significativo, considerando o benefício do anticoncepcional, que é a prevenção de uma gestação indesejada, né? Então, para as pacientes mais jovens, aí abaixo de 30 anos, com risco habitual, a gente pode usar o anticoncepcional por muitos anos, sem ter aí o risco aumentado. Na paciente com mais de 40 anos, aí a gente já precisa ponderar um pouquinho melhor o uso do anticoncepcional hormonal. Tá bom, que legal. A mesma lógica também seria estabelecida se nós falássemos do DIU hormonal? Também, também. Nós acreditávamos inicialmente que os DIUs hormonais, né, o Mirena, o Cailina, seriam aí isentos de risco por ter uma ação só local. Mas nós temos trabalhos que relacionam também o Mirena com esse pequeno aumento do risco de câncer de mama. Então, como eu disse, não é um aumento que justifique trocar de método, que justifique deixar de usar o método, desde que você seja uma paciente aí de risco habitual. Para as pacientes de alto risco, também não é contraindicado. Mesmo pacientes que têm mutação ou que têm algum fator de risco aí mais importante para câncer de mama, a gente não contraindica métodos hormonais, mas isso precisa ser discutido junto com a paciente, o risco e o benefício daquele método. Quem já teve câncer de mama, não pode usar. Proibido anticoncepcional hormonal para quem já fez algum tratamento de câncer de mama, aí não pode. E a mesma lógica talvez seja estabelecida para a mulher que teve câncer de mama e ela entra na menopausa, né, indiretamente pela própria quimioterapia, e a terapia de reposição hormonal seria também fortemente contraindicada, correto? Corretíssimo, Ale. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, que são os sintomas da menopausa, né? Então, muitas mulheres entram na menopausa por causa do tratamento. Então, essa menopausa induzida, ela acaba sendo muito mais chata,
mais sintomática, né? São pacientes que sofrem muito mais com a menopausa do que aquela menopausa natural que acontece de forma gradativa. E a única coisa que melhora, principalmente as ondas de calor, né, os famosos fogachos, é a reposição hormonal. E para paciente que já tratou um câncer de mama, a gente não pode usar. Hoje a gente tem tido cada vez mulheres mais jovens enfrentando aí o câncer de mama e esses sintomas de menopausa também são mais difíceis de manejar quanto mais jovem for a paciente, porque é um organismo que está esperando muito hormônio, né? E de repente se vê ali sem hormônio nenhum. Então, esse tem sido o nosso desafio. Até nós tivemos um congresso recente, foi o Congresso Brasileiro de Mastologia, que abre aí o Outubro Rosa, os eventos da Sociedade Brasileira de Masto. E esse congresso, assim, eu fiquei muito contente, porque foi muito voltado para o bem-estar da paciente. Então, nós discutimos muito essas questões dos sintomas, né, da paciente depois do tratamento do câncer de mama. E a gente, enfim, tem procurado aí ferramentas para enfrentar esses desafios e trazer, né, mais qualidade de vida. Que legal. E pensando na qualidade de vida, doutor, e falando dos cânceres hormonais, de mama, né, em especial, tem uma outra questão aqui, ó. Eu estou tomando anastrozol e estou sentindo muitas dores articulares. Doutora, isso é algo comum? Existe algo que o médico pode fazer para minimizar essa situação? A dor articular, Ale, é a queixa mais comum com anastrozol e com os outros medicamentos da família dele, que são os inibidores da aromatase, né? Então, infelizmente, um sintoma muito frequente. As estratégias que não usam remédio têm se mostrado as mais efetivas. Muitas vezes a gente tem que lançar mão, sim, de medicações, analgésicos, moduladores aí neuronais, né? Então a gente pode usar gabapentina, mesmo, né, desde analgésico simples, aí começar com uma dipirona, uma codeína às vezes, né? Ou outras, escalonar aí as analgesias, mas antes de pensar em medicação, e até mais efetivo do que elas, a gente tem a atividade física. Então, a atividade física de forma regular, ela se mostra muito benéfica no controle das dores articulares. E dos sintomas climatéricos também, né? A atividade física reduz recorrência de câncer de mama. Então, e isso é uma coisa que a gente falha muito na consulta médica. Eu acho que, como nutricionista, vocês têm uma visão mais geral, mais do dia a dia do paciente. A gente, às vezes, como médico, acaba focando na doença e esquece um pouco do paciente, né? Sim. E a atividade física, pode comentar. Não, imagina, peço desculpa. Eu tenho muitas pacientes que chegam até mim com dor articular e por conta dessa parceria, eu vou colocar a minha visão, tá? De Deus, da família, da nutrição e da medicina, essa situação de efeitos colaterais do tratamento tem sido reduzidos. Então, por exemplo, na própria atividade física, ela colabora para a redução da dor articular e a alimentação anti-inflamatória, que por sinal é uma das que eu programo para o meu paciente, tem paciente meu, doutora, que ele tinha artrose, não era artrite, artrose, outros com fibromialgia, porque aí eu estou falando de dor violenta, É verdade. com a alimentação que foi prescrita, e a senhora conhece, porque o que eu prescrevo para o meu paciente vai na mão do médico, né? A senhora conhece a minha postura, vai na mão da senhora ou do médico que estiver cuidando, e esses pacientes não apresentam essa dor tão intensa. Não estou falando que ele não vá sentir nada, mas reduz drasticamente a ponto dele não precisar de nenhum remédio analgésico para poder se libertar dessas dores. Né? Era isso que eu ia colocar. É perfeito, porque é isso mesmo, né, Alessa? É mudança de estilo de vida, né? Buscando aí uma alimentação, como você sempre enfatiza, né? Que trabalha a favor da remissão e trabalha a favor dos efeitos colaterais aí, né? E então, a alimentação, eu adorei assim, o seu pacote, né? Deus, família e estilo de vida. Alimentação e atividade física são muito mais efetivos. Às vezes a gente quer uma coisa fácil, mas a gente precisa lembrar que o remédio também não é fácil. Apesar de ser fácil pegar ele na cartela e tomar, ele vai trazer outros efeitos colaterais, né?
que vão precisar ser manejados também. Então, a gente buscar essas medidas não medicamentosas, né, não farmacológicas, é sempre mais efetivo, mais duradouro, né? E a gente consegue melhores resultados. Legal. E falando de resultados, doutora, é claro que assim, eu vou trazer algumas perguntas, a doutora conhece mais ou menos a linha da minha audiência, ela conhece a forma que eu trabalho. Em nenhum momento eu, o doutor, estamos substituindo a orientação do seu médico ou do seu nutricionista. Essa live, ela tem a intenção de chamar mais a sua visão, o seu olhar para a questão do câncer de mama, para que você possa levar esse assunto para debater com o seu mastologista, para debater com o seu nutricionista. Não é isso, doutora? Perfeito, lógico, Ale, exatamente, né? A gente está aqui para levar informação, não confusão. Sim, tem bastante confusão na internet. E aí, falando um pouquinho de um sintoma de uma paciente, ela colocou aqui, doutora, ela não falou doutora, mas eu já estou falando. Doutora Larissa, por que será que sinto tanta tontura? Né? Acredito que ela esteja com câncer de mama, acredito que esteja fazendo tratamento. É comum a paciente relatar isso para a senhora, que sente tontura? Ou o que a senhora... Não é uma queixa frequente, Ale. Seria interessante entender qual a fase do tratamento ela está, né? A tontura ela vai aparecer mais durante a químio, né? Que a paciente tem mais fadiga, às vezes pode ter uma tontura postural, aquela que quando a gente levanta, às vezes dá aquela apagada, né? Escurece um pouco, secundário aí a fraqueza. Agora, qualquer sintoma novo e persistente, né? Sentiu alguma coisa diferente que não foi embora, precisa ser relatado para o seu médico, né? Infelizmente, o câncer de mama ele é uma doença do corpo inteiro. Eu sempre enfatizo isso para as minhas pacientes. A partir do momento que a gente tem um câncer e chama ele de invasor, ele não está mais só na mama, né? Ele está em toda parte do nosso organismo e todo o corpo precisa ser vigiado. Então, diante de um quadro de tontura, que a gente tem aí os exames todos normais, enfim, uma tontura que não melhora, precisa ser investigado, precisa ser feito exames aí para entender o que está acontecendo. Que legal. E falando desses exames, né, doutora, é tão incrível porque o paciente com câncer, ele é analisado do fio de cabelo até o dedão do pé. É tão incrível para mim, como nutricionista, porque chega em minhas mãos exames extremamente ricos da parte clínica para que eu entenda todo o contexto daquilo que está ocorrendo. E muitas vezes, quando eu faço a prescrição da alimentação, como esse paciente, em algumas situações, ele faz químio a cada 21 dias ou a cada 7 dias, eu já sei a resposta do que eu prescrevi hoje no exame daqui 2, 3 dias. Então é muito rico, é muito bacana esse poder que a medicina encontrou, né, de identificar potenciais riscos, analisando toxicidade da quimioterapia para o fígado, analisando toxicidade da quimioterapia para o coração, analisando toxicidade da quimioterapia para o rim e assim por diante. Então, eu fico muito feliz com essa abordagem médica de sempre prestar atenção não só na doença, mas no corpo inteiro, né? O que está acontecendo com aquela pessoa? A senhora compartilha também desse sentimento? Sim, sim, a gente evoluiu muito, né, Ale? Graças a Deus, assim como você pontuou. Hoje, para a gente tratar uma mulher, né, os primeiros passos é a gente entender o organismo dela e a doença dela, né? Não a doença do livro, não a doença da vizinha. Os pacientes se comparam muito, eu sempre gosto de comentar isso também, né? E hoje a gente tem a oportunidade com os exames, né? Além da avaliação clínica, a gente tem muito recurso. Então, o primeiro passo do tratamento é fazer exame, né? E algumas vezes isso angustia, que a paciente já quer sair da primeira consulta com a químio prescrita ou com a cirurgia marcada para o dia seguinte, enfim. E eu sempre tento acalmá-las e falar, olha, a gente entender a sua doença é o primeiro passo e o mais importante do tratamento. Então, esse tempo para realização de exames não é um tempo perdido, é um tempo ganho, né? E graças a Deus a gente hoje tem muito recurso para isso, entender a doença, virar o paciente do avesso, né, Lê? Realmente. Sim. E poder oferecer o melhor para ela, né? Claro, e pensando nesse oferecer melhor para ela, a gente sempre, eu vou me colocar no lugar do paciente, porque eu já passei pelo câncer. Eu não fazia comparação por que fulano recebia um tratamento e eu não. Não vou fazer essa comparação. Mas muitas pacientes me trazem
esse questionamento. Ale, eu estou preocupada com o meu tratamento. Por quê? Porque a médica falou que eu vou fazer só cirurgia e vou tomar bloqueador hormonal, né? Letrozol, anastrozol, tamoxifeno e assim por diante. A minha colega vai fazer químio. Por que eu não vou fazer químio? Como é que a senhora explica, doutora, para as pacientes com câncer de mama, que a paciente nem sempre vai fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia em algumas situações? Como é que a senhora faz para trazer isso? Talvez para alguém que tem essa dúvida esteja aqui nos assistindo e falando, nossa, essa pessoa sou eu, né? Essa mulher sou eu. O que a senhora falaria? Ale, eu tenho certeza que toda paciente que já passou por um tratamento de câncer de mama, em algum momento foi essa mulher, né? Que fez essa pergunta. E, na verdade, o que eu falo, graças a Deus que o seu é diferente, porque vocês são indivíduos diferentes, né? Então, a medicina está muito personalizada, o tratamento do câncer está muito individualizado. De uma forma grosseira, só dentro do que a gente chama de câncer de mama, a gente tem no mínimo 5 doenças diferentes. E todas são chamadas aí popularmente como câncer de mama. Então, a gente tem os subtipos especiais, que são os tumores luminais, os tumores com superexpressão de HER2, tumores triplo negativo. E, além disso, nós temos estágios diferentes. A paciente está na menopausa, não está na menopausa, a idade dela, se ela está no peso adequado, se ela tem sobrepeso, se ela tem outras doenças, né, associadas. Então, se tem outros focos, né, identificados de câncer fora da mama já, para cada conjunto. Então, a gente vai reunir aí um pacote enorme de informações sobre aquela mulher, sobre aquela doença, baseado nisso, oferecer o tratamento e desenhar um plano de tratamento que seja melhor para ela, que muito provavelmente não vai ser igual o da vizinha, que não vai ser igual, às vezes nem da vizinha de cadeira de quimioterapia não é igual. Legal. E falando dessa vizinha, e aí a gente pensando no tumor que a senhora já falou, de um subtipo de câncer, que é a questão, por exemplo, que me trouxeram aqui, ó. Olha que bacana. Deixa eu achar aqui onde que está. Achei, doutor. HER2 positivo. Tem cura? Tratamento de quimioterapia é o ideal? Lembrando que se o seu médico falou algo diferente do que a doutora vai trazer como uma forma geral, né, doutora? De forma alguma invalida a postura dele ou a conduta dele, né, doutora? É isso mesmo, Ale. O que vale é o médico que te conhece, né? Que não conhece só o HER2, que conhece você como um todo, né? Toda a situação ali. De uma forma geral, tumores HER2 se beneficiam de químio, né? E gostaria de enfatizar também que todo câncer de mama não metastático, ou seja, quando ele não está crescendo fora da mama, tem cura, tem possibilidade de cura. E mesmo o câncer metastático, ele tem controle, né? Então, e a cura, a gente às vezes usa aí 5 anos, 10 anos para falar que a paciente está curada, mas na verdade isso é nosso tempo de segmento, isso são dados estatísticos, né? A gente precisa aí de cortes para fazer estudos, para poder desenhar, fazer ciência, né? Então, desenhar estudos e ter tempo de segmento. Agora, o que eu tento trazer para as minhas pacientes terminou, tirou, ele fez a cirurgia, terminou, não tem mais câncer evidente no seu organismo, nós não temos doença ativa, se sinta curada. Não fique esperando para comemorar sua cura daqui 10 anos, né? Você está curada hoje, resolveu. Agora a gente vai usar uma medicação, vamos manejar efeitos colaterais de uma doença que aconteceu, né? Mas eu acho que, assim, a cura é um conceito muito vago, né? O que é a cura, né? Então, quem teve uma doença tão grave como essa, sempre que a doença está bem controlada e que ela consegue viver bem, para mim isso é uma paciente curada, né? Uma paciente que está bem, uma paciente que está conseguindo tem oportunidade aí de seguir sua vida, né? Então, assim, tumores HER2, voltando para a pergunta, de uma forma geral, se beneficiam sim de quimioterapia. A gente tem uma situação específica de tumores menores do que meio centímetro.
como nós comentamos, hoje a gente descobre tumor muito pequenininho, de 1 milímetro, 2 milímetros. Então, tumores menores do que 5 milímetros, eles não recebem quimioterapia, tá? Justamente por serem muito iniciais e não terem benefício aí da medicação. Mas, de outro caso, provavelmente vai receber sim quimio. Que legal. E falando de químio, doutora, talvez até pedindo liberdade para divulgar um pouco da minha história, né? Algumas pessoas conhecem, outras não. Eu tive câncer também. Então, com 14 anos de idade, eu tive o maior tumor da história da medicina, de acordo com o cirurgião da época, Dr. Trindade, e era um tumor de pâncreas de 1,275 kg. De forma não adequada, o diagnóstico mostrou que era benigno, mas ele era maligno. 10 anos depois, né, com 24 anos, eu estava com 21 tumores no fígado, que eram metástases. Então, muitas vezes, se você parar e ficar olhando estatística, né, você paciente, você vai ficar triste, porque a estatística não olha para você. Estatística serve para publicar assuntos científicos. Então, não se prenda nessa história, eu tive metástase e não tem cura, tive metástase e não tem remissão. Eu estou em remissão, eu sempre falo isso para as pessoas. Remissão é o primeiro passo para a cura. E eu comecei a me apropriar desse termo remissão, doutora, exatamente para não criar essa ansiedade no paciente, porque cura é um termo técnico, como a senhora bem falou, existe um tempo de segmento, mas remissão é quando você não tem nos exames de sangue e imagem a presença da doença. A doutora vai me corrigir depois aqui. Esse é o primeiro passo que eu quero que você tenha. Eu tenho pacientes com câncer de mama que tiveram metástase na cabeça e estão em remissão, seguindo aquela metodologia que eu tenho, doutora. Deus, família, alimentação que eu propus para ela, ao lado da medicina. Faz sentido as coisas que eu estou falando, doutora? Maravilhoso, Ale, maravilhoso. Assim, ouvir de quem viveu e vive isso, né? Tem um peso completamente diferente, né, Ale? Quem sou eu para falar disso, né? Na verdade, eu assisto aqui de fora, né? Como eu brinco às vezes com as pacientes, eu falo, olha, eu gostaria muito de poder lutar por você, mas eu não posso. Eu estou aqui para oferecer as ferramentas, né? E posso te falar que eu vou estar do seu lado, mas a luta é sua, né? E eu concordo plenamente, assim, eu adoro, eu tenho usado muito, eu aprendi com você a remissão. E tenho usado muito isso também com as minhas pacientes, porque se a gente ficar esperando 5 anos para recuperar a vida, né, é muito tempo. Não dá para esperar tudo isso. E gera uma ansiedade, doutora Larissa, consumidora. É uma ansiedade que... Então, quando eu comecei a usar esse termo remissão e desenvolvi essa metodologia ao lado, na minha visão, de Deus, da família, do método que eu uso e da medicina, a pessoa, em vez de pensar, mas e se eu tiver coisa tal? E se eu tiver? Aí eu brinco, se meu pai fosse minha mãe, eu não estaria vivo. Se eu for pensar, não existe. O se não tem, só tem o hoje. Eu estou vendo você, eu estou cuidando de você, o passado eu não posso resolver, e aqui em diante eu vou te dar ferramentas para te ajudar. Então não tem o se, tem o agora. A gente está vendo isso, está acontecendo isso, e eu vou te ajudar a melhorar esse processo. E a alimentação é uma das ferramentas, Larissa, que mais a gente consegue se libertar da ansiedade. Primeiro, porque eu não sou terrorista alimentar, né? A gente está tendo terrorismo aqui no mundo. Terrorismo faz o quê? Mata pessoas, assusta pessoas, traz medo para pessoas. A gente sabe muito bem do que a gente está falando agora de terrorismo. Esse é o papel do terrorista. Então, o terrorista fala para você que você vai morrer se comer carne vermelha. Isso é falso, não tem respaldo científico. Ele fala que você vai morrer se você tomar leite. Isso é falso, não tem respaldo científico. Ele fala que você vai morrer se comer trigo e açúcar. Isso é falso, não tem respaldo científico. É claro que para todos esses alimentos que eu falei, existe uma dose, uma indicação para cada pessoa. Não é liberou geral também, né? Não é oba-oba. Então, esse terrorismo assusta as pessoas e eu procuro trazer o equilíbrio, que é o símbolo da nutrição. É uma balança. Existe uma dose de cada um dos alimentos que você vai consumir. E se você focar a sua energia e o seu olhar para essa situação, essa ansiedade sua vai se esvaindo, ela vai diminuindo. Foi isso que eu fiz lá atrás, quando o médico disse para mim, Larissa, que não tinha cura para o meu caso, não tinha quimioterapia, não tinha radioterapia e não tinha cirurgia para o meu caso. A imunoterapia nem existia.
né? Em Sim. 2002, 2001 nem existia imunoterapia. Então eu só respondi uma frase para ele e tenho com carinho ele, não estou desmerecendo ele de forma alguma. Eu falei para ele o seguinte: doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. E ele se Que lindo. surpreendeu porque acho que ele nunca imaginou que um paciente pudesse falar isso para ele. E essa verdade vem sendo revelada a cada ano, a cada momento, na minha visão, por conta de Deus, da família e da alimentação que eu tenho programado para mim e para os meus pacientes. O que a senhora acha disso tudo que eu estou falando, doutor? Perfeito. Nossa, assino super embaixo, Ale. É, por isso que você tem sido minha recomendação. É, realmente, os terroristas alimentares, em vez de trazer conforto, trazem mais ansiedade, né? E criam uma realidade insustentável, né? Que depois o paciente, enfim, não consegue manter e carrega mais uma culpa, porque a maioria das pacientes procura uma causa do câncer. Por que que aconteceu comigo? O que que eu fiz de errado? E a gente apontar o dedo para ele e falar, foi porque você comeu açúcar sua vida inteira. Pronto, coitado, né? Carrega mais ali uma culpa. Então, tem que lembrar sempre, né, que o surgimento do câncer é multifatorial, né? O controle dele também será multifatorial. É importante a gente atuar em todas essas frentes mesmo. E você tem muita razão, assim, do que eu vejo também com as minhas pacientes. Quando você foca em hábitos saudáveis, né, em alimentação saudável, estilo de vida saudável, aquele fantasminha parece que vai diminuindo, né, do câncer, e porque a gente se sente melhor, começa a se ver melhor, né, uma coisa que eu costumo dizer também para as minhas pacientes, que câncer a gente não quer adorar a pílula, né, Alenda? Mas aqui do seu lado, eu não vou dizer que é simples, que é fácil, não, é uma coisa tranquila de passar por um tratamento oncológico, mas eu vejo que 100% das minhas pacientes saem melhor do tratamento. É, melhor em vários sentidos, assim, né? Tiram tudo de ruim que tira do coração, da mente, dos relacionamentos e que se sabotava muitas vezes também, né, com hábitos ruins e passa a buscar hábitos melhores e consegue aí ter uma remissão mais cedo e viver bem, né? Não, que legal, agradeço o carinho e a indicação sempre que a senhora faz ao meu trabalho, porque eu acredito, doutora, que a única pessoa sozinha que consegue exterminar o seu câncer agora se chama Deus, no meu entendimento, no meu coração. Ele elimina e acaba com todo o câncer. Mas Sim. aqui na Terra, quem vai ajudá-lo nesse processo, nesse caminho, é um bom nutricionista e um bom médico, um bom mastologista, um bom cirurgião, porque seria muita arrogância da minha parte achar que só a nutrição resolve, e eu entendo que seria muita arrogância do profissional médico achar que sozinho ele vai conseguir eliminar o câncer. Estou certo, doutor? Com certeza, né? Equipe multidisciplinar é a chave, né, hoje. E como nós começamos conversando, né, quando eu falei da mastologia, surgiu aí pela necessidade do conhecimento da área, conhecimento de cada área cresce exponencialmente, né, Ale? Então, o conhecimento de nutrição cresce demais todos os dias, da oncologia clínica, né? Então, assim, mesmo eu, como equipe médica, nós temos 3 médicos para tratar câncer de mama, que é o mastologista, o radioterapeuta e o oncologista, né? Então, nós precisamos todos, e não adianta eu querer dar palpite no oncologista, ou pior, né, tomar o lugar do oncologista, né, que eu nunca vou fazer isso de forma adequada. A gente precisa sempre trocar ideias e todos juntos reunirem forças em prol daquela mulher, né? Que legal. Não, sem dúvida, eu concordo plenamente, doutora. E falando em unir forças para aquela mulher, algumas mulheres me trazem muitas vezes a questão que ela recebeu uma pancada no peito, ou ela recebeu uma picada de abelha no peito, ou ela recebeu uma mordida no peito. E logo em seguida, ela foi fazer um exame de mamografia ou algum exame de toque e percebeu um nódulo, e em seguida, por uma coincidência, vou até fazer a brincadeira aqui, a senhora sabe por que eu estou falando isso, por uma coincidência ela descobriu câncer de mama. Essas situações causam câncer de mama, doutor? Não causam câncer de mama de forma alguma, mas um mito aí que a gente precisa trabalhar, né? Então, machucados na mama, traumas na mama, né? Hematoma, pancada,
Ah, meu neto deu um chute aqui, é incrível, assim, esses netinhos são terríveis. E, enfim, todas essas coisas, elas não causam câncer de forma nenhuma. A gente pode ter nódulo depois de uma pancada muito forte, pode ter um hematoma ali, mas isso vai sumir. O hematoma, né, às vezes um coagulinho de sangue que fica ali, aquilo não vai virar câncer, não predispõe ao surgimento de um câncer, né? É, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente comentou antes, né? O ser humano precisa entender, precisa de uma causa, um culpado, uma justificativa, né? E infelizmente, em 90% dos casos, a gente não tem uma causa definida para o câncer de mama e os outros 10% provavelmente são hereditários, né? Mas a gente hoje não tem uma coisa que cause câncer e com certeza machucados da mama não causam câncer. Que legal. E falando desses mitos também, algumas mulheres falam: ah, eu passei desodorante durante muitos anos. Será que foi isso, doutora, que causou câncer em mim? Também não temos evidência para afirmar isso, né, Ale? A gente não tem mesmo desodorante que usa sais de alumínio. Enfim, a gente não tem evidência científica para respaldar essa afirmação. Então, hoje nós não recomendamos evitar nenhum tipo de cosmético para a área das axilas, né? Nada disso tem evidência de que cause câncer, não. Cada uma pode usar ali o que bem entender. Legal, que legal, muito importante, né, doutora. E aí isso vai ajudando a construir uma nova consciência para cada pessoa que nos assiste nesse momento, para ela não criar um medo desnecessário para aquilo que não precisa. Então, às vezes ela gasta energia para achar o culpado, é É comum isso, verdade. mas ela não usa a energia dela para passear com a família no final de semana, não usa para visitar a mãe, não usa para comer uma refeição que ela goste, ou como muitas pacientes me falam, né, a senhora conhece meu trabalho, Ale, eu vou para a festa de aniversário. Eu não sei se eu já usei esse termo, mas acho que a senhora conhece minha conduta. Ale, eu vou para a festa de aniversário, o que, que eu não posso comer? Aí eu falo três coisas para ela. Soja, linhaça e açafrão. Aí elas morrem de rir, porque não tem isso na festa de aniversário, né? E não é nem indicado ficar comendo isso. Então, esse terrorismo, né? A pessoa não é porque ela foi para uma festa, não é porque ela foi para um restaurante que muitas vezes por termos guloseimas isso vai estragar a vida dela ou o tratamento de forma alguma. É de novo eu tentando arrebentar duas coisas: o terrorismo alimentar e receitinha medíocre, que tem de monte também, viu, doutor? Ah, você está com câncer? É fácil, a medicina não quer a cura, é só você comer esse suplemento aqui. É mentira, porque os 900 prêmios Nobel, nenhum deles conseguiu uma substância que mate todos os cânceres. Aí vem um gênio da internet e consegue fazer isso, e ele cobra uma bagatela de não sei quantos mil reais, ou fala para você plantar na sua casa, sai correndo desse tipo de gente, porque ele quer a sua morte. A senhora pensa assim também, doutora? Penso, Ale, a internet traz muita coisa boa, mas infelizmente criou a era da desinformação, né? E deu voz aí para tudo e para todos, né? Até hoje mesmo, numa conversa, eu comentei com um colega por que que eu comecei a fazer meu Instagram, porque eu ouvi uma frase que disse assim: se você se incomoda com as informações erradas, médicas, que você está vendo na internet, a culpa também é sua que não está lá falando coisa boa. E foi aí que eu me deu um clique. Eu falei, bom, não adianta eu ficar aqui reclamando das coisas que eu não concordo. Vou buscar ali o meu espaço para tentar levar coisa boa para as pessoas. E então, assim, é o que você falou, panaceias, né? Ah, tem uma substância que resolve tudo. E principalmente abandone seu tratamento, né? Hoje a gente escuta, como você disse, da mamografia. Ah, é o tamoxifeno que está te matando. Ah, é a quimioterapia que está te matando. Senhor amado, quantas pacientes eu pude presenciar, principalmente ali dentro do HC, que abandonam o tratamento para correr atrás dessas promessas milagrosas. E como você disse, nunca é barato. Sempre tem um custo muito alto, além do custo financeiro, um custo emocional muito alto, porque são promessas gigantescas que ninguém aqui nessa terra é capaz de cumprir, né? E que depois vem a frustração maior ainda, que é
a evolução da doença e a gente ter que lidar com um problema que às vezes era pequeno e que se transformou num problema enorme. A gente teve aí a era da fosfetanolamida, que graças a Deus deu uma sossegada, a gente não escuta mais falar tanto, mas começou a era dos suplementos, né, Ale? Então eu tenho pacientes que vêm, não é uma coisa só, vem com 5 páginas de receitas de suplementos com a promessa daquilo substituir o tratamento convencional. Então, realmente isso me assusta muito, porque, né, vem tudo do muito grande, tudo muito bonito, com uma cara ali de ultra especialistas e super interessados no seu bem-estar, e o médico, lógico, né, tem que ter um inimigo que acaba sendo ali o médico, a indústria farmacêutica não está interessada na sua cura, sou eu que estou, né? E vende isso para paciente e tira de muita gente a oportunidade de fazer o tratamento, né? E isso me entristece demais. E, enfim, é um problema que a gente tem que buscar solução para ele, né? E você sabe, doutora, que antes de entrar na rede social, né, eu estou na rede social desde 2008. Vou completar, falando de câncer que eu tive há 3 anos, agora no dia 25 de dezembro. Mas eu não tinha dimensão, quando eu comecei a trabalhar com câncer, sem verbalizar que eu tinha câncer, que tinha tanta gente interessada em matar você que está me assistindo agora aqui, você que está com câncer, interessada em tirar a sua vida, tirar o seu sossego, tirar todo o seu dinheiro. Eu não tinha dimensão disso, doutor. E aí eu comecei a me aprofundar numa parte que me foi muito especial na faculdade, que foi a interação droga-nutriente. É uma disciplina que poucas universidades no mundo desenvolvem isso. A minha faculdade, eu tive o privilégio de formar na universidade pública, fiz a Unesp de Botucatu, depois fiz especialização na Escola Paulista de Medicina, trabalhei em importantes hospitais em São Paulo, fiz meu mestrado na USP. Então, esses locais me deram bagagem e instrumentos para que eu pudesse entender a fundo a questão do câncer e como chás naturais, açafrão, soja, linhaça e outras substâncias possuem interferência com a quimioterapia ou com o próprio desenvolvimento do corpo. Então, quando me assusta, eu fico chocado quando eu vejo a divulgação de uso de açafrão com quimioterapia, que é contraindicado, uso de babosa. Tem uma seguidora minha, doutora, que ela falou assim, nossa, se eu tivesse visto que babosa é cumarínica, que ela pode causar sangramento, eu não teria tomado ela e teria sido internada no AC Camargo com hemorragia, porque ela estava com câncer de colo. Outros pacientes tomando chá de graviola, eles falam direto isso para mim, Ale, chá de graviola, da folha, né? A graviola é uma fruta bem-vinda, a folha de graviola, ela é 1000 vezes mais forte que a quimioterapia. Aí sabe o que eu falo para eles, doutora? Eu falo, sim, é 1000 vezes mais forte para arrebentar o seu fígado e intoxicar ele muito mais. A gente tem vários trabalhos mostrando o aumento de TGO, TGP e gama-GT graças à porcaria das toxinas que tem no chá, como a folha de graviola, como no melão de São Caetano, como no ipê roxo e diversas outras substâncias. Então, antes de entrar na rede social, eu não tinha dimensão de como era divulgado de forma irresponsável essa tentativa que muitas pessoas têm de matar a pessoa com câncer. Chegam também para a senhora, esses nomes, esses termos já chegaram até a senhora também? Infelizmente, Ale, né, eu concordo com você, porque às vezes o palpiteiro é o mais perigoso, né? Porque é aquele que quer dar um palpite ali, né, e que não busca a fundo a informação. Eu ouvi dizer, e aí o ouvi dizer chega na rede social como se fosse uma verdade absoluta, e as pessoas passam a comprar aquela ideia e pôr aquilo em prática sem ter embasamento nenhum, né? Então, realmente é bem complicado. Por isso que nós estamos aqui, né, Ale, tentando reverter esse quadro aí, lutar contra isso, levando informação de qualidade. Sim, sim. E a ideia sempre é essa. Em nenhum momento eu tenho a intenção de substituir a orientação do seu nutricionista. A doutora Larissa também, de forma alguma, tem a intenção de substituir a orientação do seu médico. Essas informações servem para você mudar a sua forma de pensar, para que você possa sair dessa caixinha da internet, porque, doutora, uma paciente me falou esses tempos atrás,
eu pergunto para elas, por que você está comigo, né? Ela falou assim, Ale, eu estou com você porque na internet as pessoas me ensinam a comer pasto, você me ensina a comer comida. Então, eu achei tão surpreendente, né? Porque hoje virou pasto. A pessoa fica 4, 5, 6 copos de suco verde, que é uma besteira sem tamanho, fica tomando chopp do capeta com açafrão, limão e não sei o que mais. Sem desmerecer quem fez essa indicação para você, meu interesse não é esse. Meu interesse é trazer luz científica mostrando. Não existe respaldo científico para você tratar ou curar o câncer com isso. Ponto. Né? A ideia sempre é essa, é agregar para que você possa pensar fora da caixa e levar para o seu profissional e conversar com ele. Se ele entender que esse é o seu caminho, continue com ele, siga ele, porque ele sabe o seu nome e a sua história, eu não conheço. Então, não vou dar canetada em relação à orientação de colegas. A senhora trabalha dessa forma também, doutora? Claro, né? Assim, que a gente já comentou, né, Ale? Não podemos substituir a consulta médica, a consulta, né, nutricional, aí, a avaliação da pessoa como um todo, né? Justamente isso nós estamos advogando aqui, a importância da avaliação do indivíduo como um todo e não ali de uma coisa pontual, né? Quem está ali, que te conhece há mais tempo, que já te acompanha, é, já conhece seu organismo, como responde, enfim, sempre vai ser a pessoa mais indicada para seguir seu tratamento, né? Sem sombra de dúvidas. E que legal, olha que bacana, elogios aqui para a senhora, viu, doutora? Porque a senhora que é a estrela da festa. Muito importante todas as abordagens, e eu aproveito, então, já para agradecer a presença de todos aqui. Eu tirei os comentários para que a gente pudesse focar nas informações que me fizeram antes de começar a live e dar atenção especial para tudo, toda a riqueza de conteúdo que a doutora trouxe. E eu quero aproveitar, doutora, as pessoas que desejam passar em consulta com a senhora, como é que ele pode fazer para consultá-la, para ter contato? Lembrando que a gente tem a telemedicina, né? Às vezes uma mulher que mora em Porto Velho, em Rondônia, outra que mora no Chuí, no Rio Grande do Sul, ou no Iapoque, no norte do país, ela tem possibilidade pela internet de ter contato para fazer uma consulta com a senhora. Como é que ela pode fazer isso? Obrigada, Lei, pelo espaço aí. Realmente estou à disposição para todas. Graças às tecnologias, né? Tenho pacientes hoje no Brasil inteiro e tenho algumas pacientes, inclusive fora do Brasil, brasileiras morando aí no exterior, que a gente consegue cuidar mesmo estando longe. Bom, eu tenho no meu Instagram, na minha página, na minha bio, tenho acesso direto para entrar em contato pro consultório, para fazer agendamento. Ficaria muito feliz de conversar com vocês pessoalmente. E também tem a minha página, que é larissamandarano.com.br. Também tem ali todos os contatos do meu consultório e para teleconsulta também. Fico à disposição. Que legal. Doutora, eu quero agradecer imensamente o tempo que a senhora dedicou aqui para trazer informações. Eu me coloco ao lado da senhora nesse combate ao terrorismo e às receitinhas fáceis, milagrosas. Eu entendo que quem faz milagre é Deus, não é folha morta, não é chá, não é galho, isso não tem poder de milagre. E quero muito que vocês que acompanham o meu conteúdo possam se inscrever no canal da doutora Larissa, porque ela sempre posta conteúdo de altíssimo valor e é esse o conteúdo que você precisa estar próxima. Se você acessa um conteúdo de excelente qualidade, você tem possibilidade de melhorar o seu tratamento, de chegar mais perto da remissão e chegar mais perto da cura. Então, doutora, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela parceria de sempre. As portas do meu perfil Instagram e outras redes sociais estão sempre abertas e eu sei que a senhora me fez um convite para a gente falar de alimentação no seu perfil. Vai ser um grande prazer, vai ser uma grande oportunidade falar de alimentação para o público da senhora. Conta comigo e eu estou à disposição. Obrigada, Ale. Fico muito feliz. Passou voando, né? Adorei nossa conversa. Muito obrigada, sempre muito gostoso conversar com você e ter essa oportunidade aí. Que legal. Obrigado. Fica com Deus. Boa noite para a senhora. Um forte abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.